Você ainda não está fazendo seus ensaios porque você não tem espaço? Ah, vai, arruma uma desculpa melhor. Vocês já viram como que era quando eu comecei? Bom, eu comecei nos parques, né, igual todo mundo, eu fotografava uma coisa mais fantasia, com bastante figurino, mas aí vieram as ideias dos ensaios mais sensuais, uma coisa mais intimista, e eu não podia fazer isso em local público, né? Então eu tive que começar a fotografar na minha casa, eu tive que procurar um lugar mais privado. Eu até fui para uma ou outra locação, mas eu já falei para vocês o que eu penso sobre locação, né? E eu decidi começar a fotografar na minha casa. Na minha casa antiga, eu tinha um apartamento, né? Era um apartamento, não era uma casa, na verdade, carioca chama tudo de casa, né? Então eu tinha um apartamento de 60 metros, mas ele tinha um quintalzinho, ele era no primeiro andar, assim, no térreo, né? Tinha um quintalzinho. E eu comecei a fazer os ensaios ali, no quintalzinho. Eu trabalhava com uma luz só, então não tinha luz suficiente para fotografar num lugar escuro, fotografava no quintal. E funcionava super bem. Era um quintal que tinha 3,5 por 7. Ele era bem comprido, né? E não muito largo, mas me atendia super bem. Eu sei que a maioria de vocês não tem quintal em casa, principalmente quem mora em São Paulo, né? Mas o que é interessante mostrar para vocês é que nos dias que choviam, eu fotografava dentro de casa. E o meu apartamento, como eu falei para vocês, tinha 60 metros. Então eu tinha uma sala, uma cozinha e um quarto. E um banheiro, óbvio, né? E aí o que que eu fazia? Eu tirava o sofá da sala, colocava ele de pé no quarto, num cantinho, de pé mesmo, porque ele não cabia deitado, né? Então eu botava ele de pé e abria um espacinho na parede para fotografar ali. E assim eu trabalhei por quase 2 anos. Então, não eram todos os fins de semana, né? Mas os fins de semana de chuva a gente fotografava desse jeito. E muitos dos meus ensaios favoritos, muitos dos meus projetos foram criados dessa forma. E assim, gente, não eram ensaios por permuta, eram projetos vendidos, era trabalho, né? Eram ensaios. E foram esses ensaios que me trouxeram até onde eu tô aqui hoje em dia, né? E o que as pessoas me perguntam é: ai, mas não fica feio você levar o cliente para um lugar desse? Eu acho que tudo depende de como você se vende, sabe? Muita gente tenta se vender como um profissional que não é, como uma empresa de alto nível, com uma estrutura gigantesca e não sei o quê, enquanto na verdade é só uma pessoa trabalhando sozinha. Se você se vende como uma pessoa trabalhando sozinha, você vai alcançar um público que espera isso de você e que vai tratar você dessa maneira. Era o que eu fazia. Eu era uma pessoa trabalhando sozinha, fotografando outras mulheres que viviam num universo muito parecido com o meu. Então, quando elas chegavam na minha casa e viam o quanto eu estava batalhando para conseguir criar uma experiência legal com elas, elas investiam naquilo junto comigo. E elas passavam os perrengues que eu passava junto comigo, elas achavam divertidos, elas achavam bonito ver o esforço que eu colocava para fazer aquilo acontecer. Então eu arrastava o sofá da sala e elas trocavam de roupa no meu quarto, elas usavam a minha cama para colocar as coisas dela e eu não me importava de levar elas para dentro da minha intimidade. Elas se sentiam felizes e se sentiam parte da minha vida. E no final eu ainda recebia mensagem dizendo: olha, obrigada por me receber na sua casa, viu? Fiquei muito feliz. Isso foi muito legal da sua parte, me receber na sua casa. Então muitas pessoas, antes de começar, veem isso como um empecilho, quando na verdade isso me aproximou muito mais das pessoas, isso criou um vínculo com elas, isso criou empatia com elas. Então, gente, quando vocês veem um problema em fotografar na casa de vocês, em montar um estúdio em casa, em levar as pessoas na casa de vocês, mesmo que elas passem por um perrengue, pensem nisso como uma troca que vocês estão fazendo, sabe? Uma coisa é você prometer para a pessoa glamour e coisas incríveis por um preço absurdo e oferecer para ela uma estrutura simples. Outra coisa é você prometer para ela algo simples e entregar algo simples feito com muito carinho. É isso que as pessoas buscam muitas vezes, sabe? Quando a gente está começando, normalmente o nosso preço é justo, é simples, a gente não cobra muito caro. Então as pessoas vão entender que a nossa estrutura seja simples. E isso também é um argumento de venda, sabe? Olha, eu decidi manter meu estúdio em casa para poder cobrar mais barato. Porque se eu for fotografar fora, eu tenho que alugar um estúdio, alugar um lugar, o meu preço vai subir e vai ser ruim para todo mundo, inclusive para você também, porque você vai ter que pagar mais caro. As pessoas vão entender esse argumento e vai fazer sentido para elas também. Elas também querem ser fotografadas, elas também não querem pagar caro. Era um argumento que eu usava.
E o fato de as pessoas irem até a sua casa cria intimidade. As pessoas iam na minha casa, elas conheciam o meu gato, elas viam onde eu dormia. Muita gente falava, aconteceu uma vez inclusive, uma senhora que ia fazer um ensaio e ela estava muito insegura e ela estava muito até chateada, porque a filha dela comprou o ensaio e ela não queria fazer. E a filha dela pediu para eu conversar com ela. E eu fui e mandei um áudio para ela dizendo o seguinte, olha, esquece tudo que você imagina sobre ensaio. Você não está indo para um estúdio com um monte de profissional e um monte de luz, um monte de coisa. Você está indo na minha casa. A gente vai passar a tarde juntas. A gente vai tomar café, a gente vai conversar, vai ter um monte de mulher lá. Vai ter maquiagem, vai ter um monte de roupa. A gente vai conversar, a gente vai dar risada, a gente vai brincar e a gente vai fazer fotos. Essa é a experiência que você vai ter comigo. Não é aquela coisa engessada e super profissional e todo mundo elegante e falando certinho, sério, não, você vai se jogar no sofá e vai rir, vai ter menina andando de sutiã pela casa e o meu gato passando e as pessoas brincando com a cordinha com ele. Isso é a experiência de fotografar comigo. É um dia dentro da minha vida, dentro da minha intimidade. E a gente pede comida no iFood e senta pra ver TV e deixa clipe passando na televisão. Então você tá dentro da minha rotina, sabe? E isso quebra muitas vezes a barreira do medo que a pessoa tem de não se sentir inserida no ambiente que elas veem às vezes no American Next Top Model, aquela coisa chique, elegante, um monte de gente cheia de frescura e não sei o quê, que a mídia pinta muitas vezes quando se fala em estúdio fotográfico, né? Então, muitas vezes aquilo que a gente imagina que é uma barreira é justamente o que vai ajudar a pessoa a quebrar os medos que ela tem. Então, todo medo que você tem de convidar a pessoa para ser fotografada na sua casa, muitas vezes é o seu maior trunfo, é a sua maior vantagem com relação aos grandes estúdios e tudo mais. A maioria das pessoas se assusta com toda essa estrutura, sabe? E quando você oferece para ela uma coisa pequena, simples, ela vai ficar muito mais confortável. É óbvio que não são todas. Tem pessoas que querem grandes empresas e grandes estruturas. Elas também têm grandes expectativas que muito provavelmente quando você está no começo você não vai conseguir atender. Então eu nunca fiz grandes promessas. Eu sempre fui eu, a Dani, artista, tentando fazer o melhor que eu posso. E isso sempre funcionou. Eu sempre fui honesta a respeito das minhas limitações. Eu nunca prometi coisas para as pessoas que eu não era capaz de fazer. Eu sempre me diverti com as pessoas. Eu sempre fui muito simples e muito direta com as pessoas. E eu sempre convidei elas para irem na minha casa, elas seriam fotografadas na minha casa. E no dia que chovia, a gente passava uns perrengues, é fato. A gente ficava 6 pessoas trancadas dentro de uma sala onde a gente não podia nem abrir uma janela, porque se abrisse molhava tudo. Então ficava abafado, ficava todo mundo um em cima do outro. Mas as meninas vinham, elas faziam os ensaios, as fotos ficavam lindas e elas voltavam. Elas não se sentiam chateadas por terem passado por tudo aquilo, elas não se sentiam maltratadas, pelo contrário, elas se sentiam acolhidas e elas voltavam, mesmo tendo passado por tudo isso. Muitas, acho que todas, até nos vídeos que eu estou mostrando aqui para vocês vão identificar algumas carinhas que vocês viram muitas vezes no meu portfólio. Porque são pessoas que vinham, passavam os perrengues e davam risada e contavam história. E é lindo você dizer, olha, sem recurso nenhum, num cômodozinho desse tamanho, com tudo improvisado, a gente fez isso aqui, ó. Olha só. A gente enche a boca para dizer, sabe? Porque é muito fácil quando você tem estruturas maravilhosas, você criar coisas lindas. Agora, se tranca num quarto, sem estrutura nenhuma, com 2 metrinhos, com tudo espalhado, bagunça, gente uma em cima da outra, e chuva do lado de fora, com tudo molhado, tudo improvisado, cria algo lindo com essa situação. Isso sim é de dar orgulho, né, gente? Então, não tenham vergonha, sabe, de trabalhar em casa, de improvisar o espaço, de pendurar o fundo, de colar com fita crepe na parede. Desde que você seja franco com o seu cliente sobre isso, desde que você esteja cobrando por isso, né? Você não esteja cobrando por uma estrutura que você não está oferecendo. Converse com ele, fale isso com ele. Para de criar desculpa e vai fazer, porque foram essas pequenas iniciativas, foi a vontade de fazer, foi o não ter medo e foi o ser transparente com as pessoas que me trouxe onde eu estou hoje. Hoje eu atendo 400 mulheres por ano. Muitas delas estão comigo desde essa época. Elas acompanharam isso, elas acompanharam a minha evolução, elas viram como era engraçado, né, esse sufoco que a gente passava. E sabe o que é mais interessante? Eu passei um ano num estúdio gigantesco, que tinha uma estrutura linda, que era uma casa grande, com uma recepção bonita, com uma estrutura gigantesca, que só funcionava o estúdio. A minha casa era separada de lá. E agora eu trouxe o estúdio para dentro da minha casa de novo, porque realmente é o que eu gosto de fazer, eu gosto do meu estúdio em casa.
E as pessoas que foram nos 3 lugares, porque eu tenho clientes que foram nos 3 lugares, na minha primeira casa, no estúdio e nessa casa agora, elas sempre falam pra mim, ai, é tão gostoso voltar pra sua casa, porque lá no outro estúdio era legal, mas o ambiente era mais frio, porque lá era tudo separado, maquiagem, tinha um espaço pra maquiagem, tinha um espaço pra foto, era tudo muito separado. E realmente esse ar de profissionalismo quebra um pouco essa proximidade que a gente tem com as pessoas, sabe? Quando eu trago elas aqui pra dentro, elas são minhas amigas e a gente tá se divertindo junto. Isso é completamente diferente, completamente diferente. Não é intimidador. Essa é a palavra, não é intimidador. Então elas se sentem muito mais confortáveis. Elas brincam com o meu gato, elas vão no jardim e tem flores. Enquanto eu tô aqui fotografando, elas estão produzidas tirando foto com as flores, com as roseiras. Então isso tudo é divertido para elas. Elas se sentem em casa e eu me sinto muito feliz por isso. Isso tudo ajuda a quebrar o gelo, ajuda a deixá-las mais confortáveis, ajuda a deixá-las mais tranquilas. Então, assim, gente, não tenham medo de receber as pessoas na casa de vocês. É lógico, né? É sempre bacana estar tudo organizado, bonitinho, arrumadinho, limpinho, né? Isso tudo faz parte. Mas usem isso a favor de vocês. Digam para as pessoas, isso foi uma escolha minha, atender você na minha casa. O estúdio que eu trabalhei foi maravilhoso e abriu muitas portas para mim e me permitiu fazer muitas coisas. Mas trabalhar aqui é outro universo e eu amo essas possibilidades que me trouxe trabalhar aqui. Então usem isso a favor de vocês. Ter um estúdio em casa não é ser pobre, não é não ter estrutura, não é ser um fotógrafo pequenininho e não ser profissional. Às vezes é uma escolha e que pode ser muito sábia e pode ser muito importante na carreira de vocês também. Tudo depende de como você se posiciona. Se você chegar para o cliente e falar, ai, é que assim, ó, eu vou ter que te atender em casa, tá? Porque, ó, não tem estúdio, né? Então, você se importa de ser na minha casa? Assim, é que é tudo meio improvisado, tá? Mas assim, se você não se importar, vai ser em casa mesmo. É lógico que ela vai ficar com o pé atrás, né, gente? Você tem que ser confiante e saber os motivos que você vai atender ela em casa. Deixar claro que foi uma escolha, sabe? Eu escolhi te atender em casa, porque eu poderia não te atender. Essa seria uma outra opção. Eu poderia te atender no parque. Mas eu escolhi trabalhar na minha casa, porque eu tenho conforto, porque eu economizo, porque eu tenho tudo na minha mão, porque eu me sinto muito mais confortável e seguro, porque é um ambiente que eu conheço, eu sei como é a luz o tempo todo, eu sei as horas que batem sol, eu sei de que lado que o sol vai estar, então eu conheço completamente esse ambiente. Eu consigo manipular, preparar, trocar fundo, fazer tudo o que eu quiser, deixar tudo pronto um dia antes. Então ter esse controle é muito bom, é muito bom. Então existem muitas vantagens em se ter um estúdio em casa. Pensem sobre isso e vejam como vocês podem usar isso a favor de vocês. Eu tenho certeza que vai ajudar muito e vocês vão começar a produzir mais. Gente, vocês precisam fotografar, pelo amor de Deus. Vocês precisam fotografar. Quem fotografa 3, 4 pessoas por mês não avança, não evolui. Eu fotografo 30, 40 pessoas por mês. E eu já tenho 5 anos de experiência. Eu não preciso mais de experiência, mas ainda assim eu fotografo 30, 40 pessoas por mês. Vocês têm que fotografar, no mínimo umas 10 para vocês realmente aprenderem. 3, 4 pessoas por mês, vocês não vão aprender nada. Pode botar essa câmera aí para funcionar, gente. Pode botar essa câmera para funcionar. Põe um fundo aí nessas paredes e bora fotografar, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Beijo.